queridos, sejam muito bem-vindos ao Pod Pharma Podcast, seu podcast de saúde, de gestão, de entretenimento. Aqui quem fala é Lucas Bento e eu tenho ninguém menos ao meu lado. Cris Tulli aí, Cris, como é que você tá? Hoje eu inverti, você viu, né? Hoje eu inverti a ordem das palavras. Por quê? Eu não sei, fiquei nervoso. Eu nem percebi. Aí, ó, viu? Então tá tão automática essa nossa relação que você não tá sabendo de mais nada. É isso que tá bem, acontecendo. Você. Melhor agora, porque nós estamos gravando mais um episódio incrível desse podcast. Hoje Tá ficando promete, melhor né, cada meu semana, Deus. graças a Deus. Gente, vocês perderam o making off, a gente tem muito assunto bom, muita coisa interessante no episódio de hoje, mas vamos começar agradecendo os nossos patrocinadores. Claro! Drogaria Santa Maria, 6 lojas, né? Em Alfenas? Gente, com a inauguração essa semana, a loja ficou maravilhosa. Quando o episódio for ao ar, a gente já vai ter inaugurado. A Sim. loja está maravilhosa. Drogaria Santa Maria da Vista Grande, com a farmacêutica Marissandra, uma equipe treinada em frente ao supermercado Lacerda, lá na saidinha da cidade. Dá uma passadinha lá. Tem muita promoção. A inauguração teve um barulho com certeza maravilhoso. Sim, sim. E também uma loja lá em Campos Gerais, tá? Então você que mora aí na cidade de Cangerê, não precisa vir aqui em Alfenas para ser atendido pela nossa equipe, você pode ser atendido aí direto na sua cidade, tá? Com uma equipe também treinada por nós aí, com todos os Você já viu a loja de Campos Gerais? Nunca fui lá na loja de Campos fui lá Gerais. semana Tá faltando passada. um convite, né, pra mim ir lá na loja de Campos TT. Gerais. Convite não falta. Falta, você não sim. foi porque você Não, eu não recebi Lucas convite. Bento. Eu vou abrir o WhatsApp, eu vou expor. Você está convidado. Agora Gente, sim, é outros eu demorei 500. pra conheci semana passada. Que loja bonita. Sabe aquela loja clean? Tudo alinhadinha assim, ó. As fileirinhas, eu falei, Jesus. Ficou de Espaçosa, parabéns. Ela é bem ampla, né, E Cris? tem de tudo também. Tem o espaço de papelaria igual a do Pinheirinho. Uma loja muito bonita. Eu fiquei Muito admirada. completa. Meus parabéns pra Viviane também. A farmacêutica de lá arrasou. É, a nossa equipe tá de parabéns, Tá. né? A equipe Toda tá equipe, selecionada. Santa Maria tá Selecionada perfeita, a viu? dedo, né? Sim. E a loja do lado do fórum, 24 horas. Sim. Então, teve algum problema de madrugada, só dá uma passadinha lá. O Lucas não tá mais fazendo... Você nunca fez plantão, né? De madrugada, não. Só que Deus me livre. aos domingos eu faço. Domingo e sábado eu faço plantão. Mas precisando, sempre vai ter uma equipe lá também pra te atender. E a dengue não acabou, gente. Recebemos reposição de repelente. Fica Sim. atento. Fique atento na sua casa. Não Nossa, coloca- mas você me deu uma ideia. Eu vou pôr você pra fazer o plantão de 24 horas? De madrugada? Que isso? Agora eu estou de plantão. Não posso. Eu estou de plantão na Vista Grande de domingo. Eu não tenho mais tempo. Ah, É tá. de domingo a domingo agora. Ó. não sobrou mais horário. Só se for da meia-noite às 6. Próxima vez você escapou dessa Ô, vez. Cris, falando em repelente, é bom frisar, né, o repelente específico para as gravidinhas, né? Sim, repelente com icaridina. Recebemos reposição na manipulação. Então, se você gosta do repelente icaridina ou se está grávida, que é o indicado, só manda mensagem que a gente entrega. A Neide Maria ali, ó, rapidinho. No mesmo dia consigo te entregar o repelente. Sim, Com sim. certeza. Também agradecer o pessoal da Alma Auri Contabilidade, nossos parceiros também que estão há muito tempo com a gente aqui no podcast, né? Se você não declarou o seu imposto de renda, corra até eles, porque temos um problema agora, né? Esqueci Você também. esqueceu? Eu Você ainda tem... não declarei. Eu tenho uma semana pra declarar. Não é até dia 30? Dia Hoje 30? é 25, meu filho. Corre, Eita. corre. Então eu tenho Silas. 5 dias pra declarar, tá? Não tem problema não, mas eu vou correr atrás disso, tá? Então se você tá com a corda no pescoço que nem eu, tá? Corre com o pessoal da Maria Contabilidade, eles estão ali pra atender vocês uma agilidade muito boa, com Sim. bastante proficiência, né, Cris? E eficiência Sim. também, pra poder te ajudar nesse perrengue, não faça que nem eu E pra não, fazer tá? da melhor forma, né? Pra você não pagar um imposto alto, ver Isso. como deve ser feito. Eu não entendo muito, gente. Graças a Deus existem ele pra resolver isso na minha vida, porque eu só mando. Falo, o que precisa te enviar? Inclusive, né, tem a questão da creche Dona Vanja, tá? Quem quiser Sim. doar parte do imposto direto pra eles, tem lá como fazer isso, tá? E entra em contato com o pessoal da Mori também, que eles explicam orientar. basicamente, vão orientar. E contabilidade não é só na hora do leão, Sim. né, gente? Então, a contabilidade é durante todo o ano. Se você tem um negócio e tá precisando ajuda na precificação, entrada de nota fiscal, imposto. Gente, eu acho isso relativamente chato, pra isso que eles existem. Mas são tantos detalhes Sim. que se você faz uma entrada de nota fiscal da forma errada, você vai pagar mais imposto. Então, não tem necessidade. Você tá perdendo dinheiro no lugar de ganhar, né? Então, às vezes, você, não vou pagar contabilidade. Aí fica aí, gastando mais com a nota fiscal, tudo bem. Claro, E né? para correr até o Mauri, G-Motors tá aí para ajudar vocês a trocar o carro e andar mais pressa com ar-condicionado. Mesmo, né? Não tem como. Né? Vocês têm a mesma piadinha. Jesus Gente, do céu. claro.
Pessoal da G-Motors, Jason, Felipe, tá lá de Plantidão. Nossa, aqui, ó, foi estouro o feirão, né, gente? Sim. Nossa, eles se surpreenderam, porque foi muito bom o feirão. Agradecer a todo mundo que teve lá, que passou por lá e que trocou seu carro também. Sim. Foi demais. E o Jason já avisou que o estoque está renovado. Sim. Então, se você está procurando um carro novo, passou por lá e agora já tem carros novos. Eles vão sempre trocando, né? Não sei se chama estoque. Acho que né? Estoque. O estoque. Estoque. É isso. E aí, falando nisso também, né, continua, né, a indicação premiada. Ainda tá tendo indicação Indicação premiada? premiada. Se você indicar um amigo e ele comprar o carro ou a moto, você ganha um Pix de R$1.000. E pra mim a melhor parte é que tem garantia estendida, gente. É um carro ano. novo, seminovo, usado. Tem garantia de 1 ano. Isso é sensacional. Porque é muito ruim quando você compra um carro, cria aquela expectativa e dá lá um tempo, ele pifa. É. Aí tá os meninos lá, garantia de 1 ano pra você andar tranquilo, sem problemas. Pessoal da Personalize que manda as nossas canequinhas. Gente, Dia das Mães tá chegando. A hora de você surpreender sua mãe. Eu vi que eles postaram hoje que já tem recebidos. Uma caneca Sim. com minha foto, eu vou dar pra minha mãe, boa. Coitada Uma da caneca. sua mãe. Que isso, maior Ela vai presente. ficar feliz, né? Ela Vai, fica feliz. É vai verdade. adorar. É verdade. Vou mandar uma foto vou mandar assim, uma pra minha de mãe. fora a fora também. É bom que espanta os mosquitos. É. Deixa eu falar nada pra você não, viu? Cris? Ela não vai pegar dengue com essa caneca do lado. Perdão. Eu tô sabendo esse nome que Mas eu já tô você sofrendo pode aqui. fazer um presente personalizado pra sua mãe. Pode ser com o seu rostinho mesmo, É, né? claro, o rostinho seu, o isso. rostinho da sua mãe, aquela fotinha que ela gosta tanto, você coloca ela pra personalizar na Uma foto de caneca. vocês dois. Sim, sim. Pronto. Já pega lá na Personalize, já encomenda lá no Ney Adriana Salgado, gente, que esse salgado é maravilhoso. Hoje fui eu, já Dia comi. das Mães não é dia de dar trabalho pras mães, né? Sim. Então já leva o salgadinho, já leva o presentinho que a mãe vai amar. E Sim, merece. Porque Com mãe certeza. merece. Esquecemos de algum patrocinador? Eu creio que não. Também acho que não. Vamos para a nossa convidada. Bora. Gente, hoje a nossa convidada é muito especial. Estamos ansiosíssimas por esse Nossa, episódio, para muito. esclarecer. Hoje a gente tá com a Mariane Bastos, né? Mariane Bastos Singe. Eu vou deixar o último nome mesmo. Diga Mariane Singe. Mariane Singe. Ó. Ela é uma terapeuta integrativa e que realiza constelação familiar. Assunto é o que não falta, né, Mariane? Opa! Para muitos dias, gente. E, Mariane, como você foi para esse lado da constelação familiar, da terapia integrativa? Bom, eu me formei em fisioterapia em 2005. Eu, desde criança, sabia que eu queria trabalhar na área da saúde. Eu venho de uma família toda, né? Sistêmico, né, gente? O sistema é forte. Todos trabalhando em área da saúde. Minha mãe, professora, né? Então, eu trago essa junção dos dois lados com bastante força. E então, eu ingressei no curso de fisioterapia, me formei em 2005 e eu sempre soube que só ali a fisioterapia clássica, convencional, não era muito a minha. E aí eu fui... Em 2001, eu fiz a minha primeira aula de yoga, gente. Quando eu fiz a primeira aula de yoga da minha vida, eu falei, meu Deus, o que é isso? É isso que eu quero. Eu estava no primeiro ano de faculdade. Então, desde então, eu já sabia que essa visão holística, né, para mim, essa visão de que eu sou muito mais do que isso, só o meu corpo, isso sempre me acompanhou, né? Uma visão mais integral da vida do ser humano, enfim, né? Uma visão mais, vamos dizer assim, né? Espiritual, no sentido de que nós somos muito mais do que essa nossa carne. Sim. Né? Então, eu me apaixonei pelo yoga, pratiquei, ainda continuo praticando. E quando me formei, fui buscar algo que estava mais ou menos parecido. Encontrei o Pilates. E aí eu fui fazer a minha formação de Pilates. Eu me apaixonei. Eu sempre gostei muito da questão de movimento, danço desde pequena.
questão postural na faculdade, quando eu tive o meu estágio, né, na postura, eu falei, meu Deus, é isso, né? Como que as coisas vão se ajustando, se integrando. A fisioterapia é linda, né? É lindo. E dentro do Pilates é isso que eu trabalhava, né? Ajudando as pessoas a se movimentarem com mais qualidade, com mais leveza, com mais consciência e trabalhando a postura. Bom, fiquei por 12 anos como instrutora de Pilates. Desses 12, trabalhei alguns como professora de yoga também. E aí, chegou um certo momento da minha vida que eu percebi que só aquilo não estava nutrindo mais a minha alma, meu espírito, a minha fome, né? A minha sede de fazer mais pelas pessoas. Então, eu passei por um processo que foi assim... Foi um processo de dor, né, em toda a minha família, quando o meu irmão faleceu, né, num acidente, enfim. E, gente, a forma como eu encarei aquilo tudo, aquele momento, né, de passagem, de transição, foi tão poderosa, foi tão consciente. É como se, naquele momento, a vida tivesse chegado para mim e falado assim... Olha, Mariane, sabe, tudo aquilo que você estudou, que você leu, que você fez sua vida inteira, chegou a hora de você usar. Então, todos os meus estudos de psicologia, espiritualidade, autoconhecimento e blá, 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 naquele momento, realmente, eu consegui utilizar. E eu vi essa potência, né, de poder ajudar pessoas, de poder amparar pessoas, de poder ajudar pessoas a passar por momentos de grandes desafios, porque eu havia passado por aquilo, né? E claro, não foi uma coisa só, mas isso foi uma coisa grande que me ajudou a transicionar para esse novo momento na minha vida de me tornar terapeuta. Né? Então, ali o meu ciclo no Pilates, naturalmente, ele foi se findando. Em 2019, eu vendi o meu estúdio, eu fechei o meu estúdio, eu já estava grávida da nossa primeira filha, Serena, e junto com isso, já iniciando a minha formação em constelação familiar. Então, na minha formação, no meu treinamento de constelação, eu já estava grávida, e logo depois veio o Rafael. E foi acontecendo, né? As coisas foram acontecendo. E antes disso, é claro, a constelação não foi a minha primeira formação enquanto terapeuta, né? Fiz muitas outras antes disso, por isso eu falo que essa transição ela foi acontecendo aos poucos. Até que, depois do nascimento do meu filho, aí eu comecei realmente a trabalhar, a atender como consteladora, isso há 3 anos. Mas eu sou terapeuta há 7, terapeuta integrativa há 7 anos. Qual que é a diferença da terapia integrativa para as demais terapias, para as demais formas de terapia? Olha, a primeira diferença é que para ser terapeuta integrativa, você não precisa ter uma formação de psicologia, né? Então, eu, por exemplo, não posso me denominar psicoterapeuta. Né? Me corrijam os psicólogos se eu estiver errada, mas realmente eu acredito que não. Então, a terapia integrativa, o que ela é? Ela integra muitas práticas, muitas abordagens, muitas técnicas, né? Então, por exemplo, minha primeira formação foi em hipnose clínica, com meu pai, Glenn Singer. Acho que todos já escutaram, né? Já ouviram falar do meu pai, que depois de ministrar aulas por muito tempo e ser pesquisador na EFOA, né? Agora a Unifal, ele se tornou hipnólogo ou hipnoterapeuta clínico, né? Com muito sucesso nos resultados. Então, minha primeira formação foi em hipnose clínica. Fiz formação em programação neurolinguística, Reiki, Theta Healing, participei de muitos cursos, de muitos retiros. Há 2 anos, mais ou menos, fiz uma formação de terapia integrativa que aí já aborda mais muitas áreas, muitos ramos, né, da terapia, Jung, Gestalt, etc. Então,
a diferença, né, de a terapia integrativa é que ela integra e que em uma sessão eu realmente utilizo várias abordagens, várias práticas e técnicas que vão de acordo com o que o cliente precisa naquele momento. Sim. Essa é a diferença. Sim, sim. Mas na terapia integrativa eu posso tratar, vou usar essa palavra como um gênero, vamos assim, né? Posso tratar os mesmos traumas que eu trataria na psicoterapia, ou tem assim alguma restrição, tipo assim, determinado assunto você não pode entrar dentro ali na terapia integrativa, por exemplo? Não, na terapia integrativa nós podemos sim tratar tudo. Tudo. A diferença é que cada terapeuta integrativo tem a sua maleta, vamos dizer assim, de abordagens que ele aplica, né? Então, por exemplo, um psicanalista, ele vai trabalhar com a psicanálise, Sim, né? O terapeuta integrativo, ele pode trazer, se ele tem, é claro, uma formação em psicanálise, ele traz a psicanálise, de repente ele traz um cognitivo comportamental, ele traz um trabalho junguiano, que são também da área de psicologia, mas que, se ele tem uma formação nessas áreas, ele pode usar dentro da terapia integrativa. Sim, então ele pode casar as duas formas ali, né? Sem problema nenhum. Sim, perfeitamente. E como que você foi chegando ali nessa terapia integrativa? Tipo assim, você contou que você foi lá fechando seu estudo de Pilates, você foi estudando. E como que foi para você chegar nesse momento assim, da terapia integrativa? Olha, como eu te disse, foi uma caminhada de uma vida inteira. Então, desde os meus 15 anos, eu já me interessava pelas questões de autoconhecimento, de quem sou eu nesse mundo, meu Deus, né? Então, foi uma caminhada que foi chegando para mim. Sabe essas coisas que... Naturalmente. Né? Então, assim, existiam alguns anseios, algumas questões, algumas dúvidas, né? E aí eu ia buscando. Então, isso foi chegando. Uma vez chegou uma formação em Theta Healing, né? Que foi também uma formação que eu fiz bem completa. Não vou entrar muito aqui, né? Porque já são trabalhos de crenças, enfim. Então, vem chegando. E aí, de repente, surgiu um curso de Reiki com uma mestra maravilhosa. Fui fazer um curso de Reiki. E assim foi indo, né? Então, eu fui integrando esses aprendizados, esses conhecimentos e também essas percepções. Porque uma coisa, Lucas, é interessante. Não adianta a gente estudar e saber com a nossa cabeça se a gente não sentir com o nosso corpo e agir na prática com aquilo que a gente aprende. Então, ficar só no conhecimento é uma parte muito rasa de nós, né? Então, quando a gente passa a aplicar todo esse aprendizado na vida, né? Quando a gente passa a praticar isso, tudo muda. E é aí que vem trazendo o que eu acho que são as diferenças, né? De terapeuta para terapeuta, de psicólogo para psicólogo, enfim, a sensibilidade de cada um para lidar com o outro. Porque eu posso conhecer posso ter todo o conhecimento, todas as informações, mas quando eu estou diante de uma alma humana, eu preciso ser somente uma outra alma humana. Isso diz Jung, né? E é exatamente isso. Como eu vejo, como eu olho para essa pessoa que está diante de mim e como eu a percebo, como eu a sinto, né? Você falou que o seu pai, né, professor, pesquisador e tal, praticava hipnose. Sim. E você seguiu também? Você também faz hipnose? Não. Eu fiz uma formação com ele de hipnose clínica, aprendi o que eu precisava aprender, mas hoje, se você me pedir, eu quero uma sessão de hipnose, eu não faço. Eu faço regressão, sim. Né? Mas também, Tetê, não
dificilmente uma pessoa vai falar assim, eu quero fazer uma sessão de regressão. Eu não atendo. Vamos dizer que eu não vendo técnicas. Sim. Tá? Eu vendo, vou dizer assim, né? Eu vendo o meu trabalho. Então, você, TT. Você vende o tratamento. Exatamente. É o meu trabalho, é a minha percepção, é a minha sensibilidade de saber o que você está precisando. Porque muitas vezes, por exemplo, a regressão. Eu quero regredir, quero descobrir o que eu fui em vidas passadas, para quem acredita, claro, né? Gente, para quê? Para quê? Isso realmente vai fazer uma diferença na sua vida hoje? Ou você está querendo ser um detetive para saber, para justificar algo que está na sua vida hoje, e você falou assim, não, eu sou assim porque na vida passada eu fui um soldado da, sei lá. Da Guerra Mundial. Sabe? Então, aí você vai continuar cometendo os mesmos erros da vida passada. Isso, exato. Buscando uma justificativa, né? Então, dessa forma eu não trabalho. Não um processo de melhora, né? É. Não um processo de melhora, é um processo de justificativo. Acho que isso pode atrapalhar se a pessoa não está preparada para receber essa informação? Olha, é aí que entra uma outra questão, que é como o terapeuta passa essa informação. Então, muitas vezes, o terapeuta ele percebe coisas que ele precisa ter muita delicadeza, muita sensibilidade em como ele vai apresentar essa percepção dele para o cliente. Porque nem sempre o cliente está realmente preparado para receber e para lidar com aquela informação. Certo? E aí também, Cris, né, que a gente pode até abrir um pouquinho, né? Na própria constelação familiar, muitas vezes a pessoa recebe uma informação e ela fala, meu Deus, o que eu faço com isso? É tão forte, tão profunda. Então, depois, é interessante que essa pessoa dê uma certa continuidade. Não é assim para explicar o que aconteceu na constelação, não, mas para ajudar. E eu ofereço isso. É como ajudar a pessoa a ir criando essa musculatura interna para lidar com aquela informação que apareceu, com aquela realidade ali sistêmica que apareceu, que muitas vezes dói, é difícil, né? Nossa então, Mari. não é para qualquer um, né? Se a pessoa realmente não estiver disposta a se abrir para aquilo e a traçar nesse caminho, né, no sentido da solução daquela questão. Se a pessoa chegar ali, eu fiz qualquer terapia, gente, uma sessão de psicoterapia com um psicólogo, você faz a sessão e depois você deixa por isso mesmo. Ali já descobri isso aqui, tá ok, vou para minha vida. Não, né, é um tratamento, é um acompanhamento, né? Que você vai fazendo com você mesmo, num processo constante de autoconhecimento, que o autoconhecimento, ele não termina nunca, né? A gente vai, sim, fechando os processos, mas sempre que a gente vem com uma pergunta e a gente encontra uma resposta, vem mais 5 perguntas, não é? É isso. E é um processo que depende mais do paciente do que do próprio terapeuta em si, né? Com certeza. Porque você vai dar só o caminho, você vai falar assim pra ele, Sim. Mas o paciente tem que saber lidar com aquela informação. Sim, ele tem que saber, tipo assim, por exemplo, a Mari já me mostrou o caminho. Agora eu tenho que saber, e agora? Quero seguir esse caminho, o que eu vou fazer e fico perdido. Então, ele também é um processo que depende da pessoa, tipo assim, igual a Mari tá falando. De como ela vai recepcionar essa informação, o que ela vai fazer com essa informação, entendeu? Senão, é um tratamento que... É como todos, né? Um medicamento de uso contínuo. Isso, Se você deixa de utilizar o medicamento, ele vai te causar algum dano. Sim. E a mesma coisa... e se você usa... E tomando, você vai ter coisas positivas e coisas negativas ali junto. Então... Da mesma forma. Ô Mari, mas assim, para quem não sabe, o que é uma constelação sistêmica familiar? Ótimo, explica TT, pra vamos gente. Lá. Bom... A constelação sistêmica familiar é uma abordagem terapêutica que olha para as nossas relações. Qual é o primeiro lugar onde a gente aprende a se relacionar?
aonde estão as nossas primeiras relações da vida? Pai e mãe. Família. Primeiro mãe, depois pai, né? Família. Então, a constelação, ela olha para os vínculos profundos que existem entre os membros de uma família. Então, gente, a gente tem um amor, nós todos temos um amor tão profundo em relação àqueles que vieram antes de nós, que os vínculos que são formados, eles são tão fortes que muitas vezes nos faz até repetir histórias de muita dor, repetir o que nós chamamos de destinos muito difíceis por amor inconsciente e por lealdade a essas pessoas que vieram antes de nós. Então, a constelação, ela vai olhar para esses vínculos. Aonde é que nós, inconscientemente, ficamos presos, emaranhados em dores, em traumas, em histórias, em destinos difíceis das pessoas que vieram antes de nós. E por que a constelação é sistêmica? Porque justamente ela olha para o nosso primeiro sistema, que é o nosso sistema familiar, né? Então, quando a gente passa a pertencer ao nosso sistema familiar, nós já trazemos ali uma bagagem que vem desse sistema. Então, a novidade aqui é a seguinte: quando existe ali o momento da concepção, que é o momento que a gente passa a pertencer ao nosso sistema, nós recebemos não somente as informações genéticas dos nossos progenitores, mas nós recebemos também uma herança ancestral, que é um arquivo de tudo que foi vivenciado por essas pessoas que vieram antes de nós. E é isso que a constelação olha. Em uma sessão de constelação, ela é feita em somente uma sessão, tá? Nós conseguimos identificar aonde aquela pessoa está presa, está emaranhada nesses destinos, nessas histórias, normalmente histórias que não foram resolvidas, né? Então, a família é o nosso primeiro sistema. E depois da família, nós vamos para outros sistemas. Então, nós temos a escolinha, é um sistema. O nosso lugar de trabalho é um outro sistema, né? Uma organização, uma empresa, tudo isso são sistemas. Porém, como a família é o primeiro sistema ao qual nós fazemos parte, a forma como nós nos relacionamos dentro da nossa família vai ditar, não é que é determinista, mas vai ditar, vai moldar a forma como nós vamos nos relacionar fora da nossa família. Então, a família é o nosso primeiro molde. Por isso, constelação sistêmica familiar é o nosso primeiro molde. Então, ali nós olhamos para quê? Para a postura, para a nossa postura interna em relação ao pai, a minha postura interna em relação à minha mãe. Será que eu tenho julgamento? Será que eu tenho crítica? Será que eu tenho exigência? Será que eu queria que fosse diferente? Será que eu tenho a pretensão de tentar mudar minha mãe ou meu pai, né? Só que o que acontece, gente? Quando a gente nasceu, eles já estavam aí há muito tempo. E quando um filho olha para trás e fala, você não me deu tal coisa, você deixou de fazer, ou você fez, sabe? Em uma postura de crítica, de exigência, ou ainda, pai, mãe, nossa, o relacionamento de vocês é horrível, hein? Nossa, olha, quando eu for me relacionar, eu não vou fazer igual vocês fazem. Gente, adivinha o que acontece? 3 chances. Repete os mesmos erros. Repete tudo. 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 Por quê?
Porque quando existe um julgamento a alguém que está hierarquicamente acima de mim, isso inverte a hierarquia. Ou seja, eu estou julgando alguém que veio antes de mim, eu estou me colocando como maior do que ele, e quando existe uma inversão de hierarquia, existe repetição. Seria uma troca de papéis? Exatamente, uma troca de funções. Uma troca de papéis, uma troca de funções, Que né? é quando a gente fala, nossa, parece que eu sou a mãe da minha mãe. Isso. Isso geram efeitos avassaladores para a vida de um filho, né? Então, realmente, quando você sente que você está no lugar de cuidar da sua mãe, não estou dizendo cuidar quando eles são idosos, quando eles realmente precisam desse cuidado, desde que isso seja feito a partir do nosso lugar de filhos, né? Mas aquela dinâmica familiar assim, a mãe sempre chega para a filha para pedir opinião, sabe? Sempre procurando uma autorização da filha ou do filho. Então, essa própria mãe, ela muito provavelmente está em desordem dentro da própria família dela, né? Mas e aí? Você vai mudar a sua mãe? Não. Você vai alterar a sua função. Então, a constelação ajuda a gente a olhar para isso, né? Levar a mãe para constelação ajuda também? Não, não ajuda, não. Ah. Você leva a mãe em você. Você leva a mãe... fazer ela, tipo, se ela fizer a constelação dela, resolvendo um pouco dos problemas dela, não vai resolver um pouco dos meus? Claro que sim, desde que isso parta dela. Desde que esse movimento para ir constelar parta dela. Né? Por exemplo, você fala, mãe, eu tô indo fazer uma constelação. Ela fala, eu quero ir também. Maravilha. Agora sim, mãe, a senhora precisa ir fazer uma constelação porque vai ser muito bom para a senhora. Nossa, mãe, ixi, já era, gente. Isso a gente não faz nem com a mãe, nem com o pai, nem com ninguém. O que você pode fazer? Olha, eu fiz uma constelação e ela teve efeitos maravilhosos na minha vida. Eu percebi algumas coisas que eu não conseguia enxergar e eu recomendo. Pronto, sem forçar ninguém a fazer. Porque, de novo, quando a gente quer mudar o outro, a gente está se colocando acima dele. E isso é uma desordem da hierarquia. Então, assim, se a gente já pode entrar um pouquinho nessas ordens sistêmicas, né, que o Bert Hellinger, que foi o organizador das constelações, chamou de ordens do amor, eu chamo de leis sistêmicas, né? O que acontece? Gente, nós somos uma humanidade, né? Então, imagina que existem leis, por exemplo, a lei da gravidade. Existe o eletromagnetismo. São coisas que a gente não consegue ver, mas que elas atuam independente da nossa anuência, da nossa percepção. Elas atuam, elas simplesmente são, né? Assim também existem leis que atuam nas relações humanas, em todas as relações humanas, né? Então, essas leis, elas existem independente da nossa crença. Elas simplesmente são, né? Então, que leis são essas? Elas foram observadas, né, por Bert Hellinger, que trouxe tudo isso ao conhecimento, ao grande conhecimento, né, da humanidade. Hoje ele realmente teve uma contribuição que a gente está começando a ver agora, mas que isso aí vai avançar por muitos séculos, eu acredito, né, por muito tempo. Então é o seguinte, a primeira lei que rege os relacionamentos humanos é a lei do pertencimento. O que ela fala? Todo mundo tem igual direito de pertencer. Pensando em nós, enquanto uma grande família humana, será que a gente tem o direito de excluir alguém e falar, você não faz parte mais? Da humanidade. Você não é mais humano? Você prejudicou a humanidade, você não é mais humano a partir daqui? Não. Então, por
vamos colocar assim, por pior que seja, né, os atos, os comportamentos de determinada pessoa, ninguém pode ser excluído, tá? Então, dentro da nossa família, esse pertencimento também vigora. E é muito comum na constelação nós nos depararmos com pessoas que foram excluídas do sistema familiar. Como que acontecem essas exclusões? Normalmente por julgamentos morais. Aquele tio que era alcoólatra, aquele avô que passava a perna em todo mundo, o pai que abandonou os filhos e foi embora para, sabe essas histórias? Morar com outra, não sei o quê. Então, a família... Quer dizer, são pessoas que provocaram uma dor. Correta também, né? Sim, são pessoas que provocaram uma dor, com certeza, com certeza. E ela precisa se responsabilizar pelos próprios atos, sem dúvida nenhuma. Mas essa pessoa não pode ser excluída. Por que não? Se existe uma exclusão, isso vai gerar efeitos nos descendentes. Então, uma exclusão que aconteceu, por exemplo, no meu sistema familiar há 3 gerações, há 2 gerações, isso gera efeitos nos descendentes dessa 3ª ou 2ª geração, tá? E isso não tem nada a ver com religião, né, Mari? Nada, nada, nada. Isso tem a ver, né, como eu te falei, com essas leis que regem os relacionamentos. Então, a lei da gravidade, ela atua na massa. As leis sistêmicas atuam nos relacionamentos, certo? Então, excluiu, tem efeito, tem consequência, certo? A segunda grande lei é a lei da hierarquia, que diz o quê? Quem veio antes tem precedência do que quem veio depois. Então, o que eu, pequena, né? Quem veio aqui, né? Nós temos, ó, pai é grande, mãe é grande, o filho é pequeno. E assim vai ser, para sempre. Mas eu vou ser grande em relação aos meus filhos. Então, isso é o respeito à hierarquia. Quando existe como eu disse, né, essa troca da hierarquia, essa inversão de papéis, ou seja, quando eu não respeito o que aqueles que vieram antes fizeram, a forma como eles conseguiram lidar com a vida, a forma como eles conseguiram se relacionar, a forma como eles conseguiram passar a vida para frente, né? Nós precisamos olhar para isso com um olhar de respeito. Seria uma aceitação. É mais que aceitação, Tetê. Na constelação, né, na filosofia sistêmica, nós chamamos isso de concordância. É mais do que aceitar. Porque quando eu falo, eu aceito você, eu ainda estou me colocando num lugar um pouquinho maior, entende? Sim. Seria um amor incondicional quando você não julga? O amor incondicional, ele existe de qualquer forma. Inclusive, o amor incondicional, ele se mostra quando a gente repete um padrão. Jesus. Exatamente. Você ama Exatamente. tanto aquilo ali que você tá repetindo. Você não tem... É porque assim, gente, nós temos a nossa consciência pessoal, né? Então, a minha consciência pessoal, ela vai fazer o quê? Ela vai olhar para os meus pais e falar, né? E vai julgar, e vai emitir críticas, julgamentos, vai querer salvar muitas vezes o pai, né? Então, essa é a nossa consciência pessoal, que é muito, muito pequenininha, muito curtinha, né? Existe uma outra consciência, que é a consciência de grupo, que foi a grande contribuição de Bert Hellinger para a humanidade. Então, ele percebeu que existe uma consciência de grupo, ou consciência arcaica, que também é regida por essas 3 leis: pertencimento, ordem ou hierarquia e equilíbrio, tá? Então, quando a gente chega na nossa família, quando a gente, né, como eu disse, a gente passa a pertencer no momento da concepção. É por isso que nenhuma criança não nascida pode ser esquecida. Nenhum aborto pode ser esquecido ou deixado de lado. Todas essas crianças precisam pertencer.
Eu, por exemplo, sou a 6ª filha. Mas eu só fui descobrir isso depois de um trabalho com uma terapeuta que também trabalhava com constelação. E eu descobri, então, fui perguntar para minha mãe, eu descobri que eles tinham perdido 3 filhos. E eu me sentia completamente deslocada na vida, a vida inteira, desde criança. Não achava lugar, sentia que eu era meio, que eu ficava meio assim de lado, não porque os outros deixavam, mas porque eu me colocava naquele lugar, né? Então, quando eu descobri que eu era a 6ª filha, esse era o meu endereço no mundo. Eu me encontrei de novo na vida. Aí eu me encontrei, falei, agora eu entendo. Então, eu tenho 5 irmãos antes de mim, né? Mas esse reconhecimento do aborto é poder falar sobre ele? Por exemplo, um aborto espontâneo. Vou colocar meu exemplo. A minha mãe teve 2 abortos espontâneos. Então, teoricamente, eu tenho mais 2 irmãos. Só de eu saber, eu já estou colocando ele na minha vida? Incluindo. Sim. Isso já basta. Isso já basta. Você saber e é você dar um lugar para eles no seu coração. Então, você dizer para eles, vocês são os meus irmãozinhos. Eu vejo vocês e dou um ter que marcar lugar uma para terapia pra vocês você ir, no porque eu meu coração. É só isso, Cris. Marca o horário, por favor. Claro, sim. Saindo daqui, a gente já marca. Ô, Mari, assim, uma dúvida, assim. Quando a pessoa perde um ente querido, assim, e que ela não tem essa aceitação e que ela fica, tipo assim, eu deveria ter feito mais, porque não era a hora, ou, sabe, fica assim, remoendo aquelas coisas, se culpando pela partida. E isso daí gera um transtorno muito grande. Sem dúvida. Como que a pessoa pode se libertar disso? Bom, a gente estava falando sobre aceitação e concordância, Sim. né? Então, quando eu entro em concordância com o destino do outro, eu deixo com o outro o que é dele. É muito simples. Como você entende? a pessoa Simples e tão consegue difícil. chegar a esse ponto, essa concordância, Mari? Porque, assim, eu falo por experiência mesmo, que eu tenho pessoas que ao meu redor que não tem essa aceitação e que muitas vezes eu vi uma pessoa adoecer até por conta disso. Sim. Sabe? Sim. E eu acho que, assim, a constelação com certeza ajuda, né? Claro. E como que essa pessoa pode procurar esse tipo de ajuda ou ter essa aceitação para si? Qual que é o primeiro passo que ela deve dar? O primeiro passo é saber que a gente não é dono do destino de ninguém. Tem uma força muito maior que nos guia, gente. Tem uma consciência muito maior. Então, que tudo isso é muito maior do que nós, né? E a única coisa que nós precisamos fazer, que nós podemos fazer, é nos curvar diante dessa grande força, que a gente não sabe. A gente não domina, né? Não. Por que uma criança morre cedo? Por que sei lá, uma mãe perde um filho? Porque a gente não sabe. Porque que umas então, adoecem e morrem, as outras adoecem e se recuperam. Sim, sim. E assim por diante. Então, diante desse tamanho mistério, a única coisa que a gente pode fazer, e assim a constelação nos ensina tão belamente, tão lindamente, que é: eu concordo com o seu destino. E esse concordar não é uma concordância no sentido de obedecer a alguma coisa, não. É no meu coração, é dar um lugar para você na sua grandeza. Bert Hellinger fala: todos os destinos são igualmente grandes, independente de como eles são ou tenham sido. Então, a gente olhar para esse que partiu e dizer para ele no nosso coração: você cumpriu sua missão. Nem tanto, né, de cumprir a sua missão. Fala assim: olha, você faz parte e o seu destino também faz parte. A partir daqui eu me afasto um pouquinho. Eu fico mais um pouco e depois eu vou também. E não é isso? Não é isso? Então, essa concordância, sabe, com a vida como ela é, com os pais como eles puderam ser, gente.
Então, como que esses pais puderam passar a vida? A vida é o maior bem que a gente recebeu. Então, sabe, a única função, na verdade, dos nossos pais foi de passar a vida pra gente. E eles fizeram muito ainda, de cuidar, de nutrir, né? Mas é assim, é como se Deus chegasse para aquele homem, para aquela mulher, falasse assim, olha, eu preciso que vocês se juntem para fazer uma misturinha, tá bom? A misturinha tem que ser de vocês dois. Então, vocês vão lá e vocês vão fazer essa misturinha para mim, beleza? Beleza. Aí eles foram lá, fizeram a misturinha e tal, a misturinha tá aqui. É só isso que precisava. Né? Mas aí, o que eles fazem? Eles vão, cuidam, dá, né? Faz tudo aquilo. Às vezes acontece desse pai ir embora, às vezes acontece dessa mãe entregar porque não dá conta de cuidar, mas a misturinha tá aqui. E é essa reverência, é essa a verdadeira reverência que a gente deve para a vida, gente, porque essa vida, ela vem de muito longe para nós. Então, como esses pais puderam entregar essa vida pra gente, é isso. Sim. É assim. Eu vi um filme esse fim de semana que era justamente a criança que tinha ido para adoção. Quando fez 18 anos, a mãe foi atrás, falou, não sei o nome do filme. Quero te conhecer e quero explicar o que aconteceu. E ele chegou e falou assim, obrigada. Obrigada por ter me entregue para adoção, se não era... A sua ação fez eu ter a família que eu tenho hoje, sou feliz e só queria saber se você pensou em mim durante esse tempo. E a mãe foi, toda preocupada. Nossa, eu tive que fazer isso. Ele só queria agradecer. Uhum. E a diferença que isso fez na vida dela, dele, tá tudo bem, foi o que você pôde fazer naquele momento. Sem dúvida. E isso gera efeitos extremamente positivos na vida de um filho, né? Tem uma história, eu falo mestre mesmo, né? Meu professor de constelação, grandioso, ele é médico, neurocirurgião, enfim. E aí ele conta uma história que um dia ele estava no consultório, aí chega a avó e o filho. Ele atendia no consultório pediátrico, a avó e o filho, e o neto, né? E esse menininho, assim, só faltava quebrar a sala. E aí a avó falou, olha, esse menino não sei mais o que faz com ele, porque esse menino não para, ele é extremamente agitado, ele não presta atenção em ninguém, em nada. E aí ele foi observando o menininho e tal. Aí ele já estava no processo, né, de conhecer as constelações, e ele perguntou para a avó, e a mãe? Quem que é a mãe dele? A mãe é minha filha. E o pai? O pai, graças a Deus, ele não conhece. Bom, havia uma clara exclusão do pai daquela criança, né? Então, ele virou para essa avó e ele falou assim, olha, parece que o pai mexia com droga, enfim, né, tinha lá seus problemas. E aí, ele virou, né, para essa avó e falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para a senhora. Ele vai dar muito mais trabalho do que ele está dando agora. Então, ou vocês fazem alguma coisa a respeito, ou vocês não vão dar conta, né? Ah, mas fazer o quê e tal? Então, ele falou, senhora, eu posso fazer aqui uma brincadeirinha com ele? Aí chamou o menininho, falou assim para o menininho, fala se realmente vier do seu coraçãozinho, mas só se vier do seu coração, fala assim para sua vovó. Vovó, eu amo muito meu papai. Ele tem um lugar muito especial no meu coração e ele me faz muita falta. E diz que o menininho falou aquilo com uma emoção e a avó, naquele momento, percebeu o que faltava. Faltava o pai daquela criança. Então, as exclusões familiares, elas levam a muitos efeitos ruins, efeitos negativos para os descendentes. Isso pode acontecer na primeira geração, na segunda geração, na terceira geração, né? Então, voltando, né, a gente ter esse olhar de concordância. É assim que vocês são. E eu só posso fazer acolher vocês como vocês são. De novo, não é tirar
as consequências dos atos dos grandes, dos adultos, mas deixar essas consequências com eles, né? Então, muitas vezes, por exemplo, um filho, ele quer carregar a dor de uma mãe. A mãe tem a sua dor, tem a sua depressão. O filho, por amor, né? Voltando lá que a gente estava conversando, nesse amor, nessa lealdade inconsciente, nesse amor incondicional que a criança sente por todos aqueles que vieram antes, é como se lá dentro do coraçãozinho, totalmente inconsciente, ela fala: pai ou mãe, pode deixar que eu carrego essa dor por você. E aí o filho se torna grande em relação à mãe. Então, ele não está deixando o destino da mãe com ela, entende? Então, isso também é uma inversão de hierarquia e isso nos faz repetir padrões. Então, a gente repete padrões quando a gente inverte a hierarquia ou quando a gente, quando o nosso sistema familiar excluiu alguém lá atrás. No caso dessa história do menininho que você contou, como a família pode estar entrando para amenizar essa falta, né, que o pai estava fazendo na vida do menino que ele nunca conheceu? Levando o filho para conhecer o pai. Simples assim. Se o pai Fizer questão ali. ou já tiver morrido alguma coisa, ou não sabe o paradeiro. Falar do pai. Falar do pai. Que o pai tem você tem um pai. Mas não conhece. Exato. Tal. Você tem um pai e metade de você é esse pai. Por que a exclusão, gente? A exclusão de um pai é muito séria. Porque nós somos metade pai e metade mãe. Quando eu excluo uma metade de mim, uma parte tão grande minha, eu estou me excluindo. Quando não sabe mesmo quem é o pai, isso gera um malefício pior ainda? Depende. Por quê? Você recebeu a vida de quem? Desse pai e dessa mãe. Então, você sabendo quem é o seu pai, não sabendo quem é o seu pai, se você toma essa vida desse pai, você está integrando esse pai em você. Então, isso independe do pai estar vivo ou morto. Você integra esse pai em você, né? Então, é isso que a gente ajuda as pessoas a fazerem na constelação. Integra o pai, integra a mãe, integra as suas raízes em você. É daí que você veio, gente. Então, não adianta a gente querer negar. Ai, não, meu pai, minha mãe, querer negar não adianta, né? Então, o melhor para a gente fazer é o quê? A gente integrar as nossas raízes, que isso nos faz transbordar. Isso é que nos traz força para a vida. Mas quando eu fico voltado para trás, criticando, julgando, exigindo, querer que fosse diferente, eu estou dando as costas para a vida, né? Então, o fluxo da vida segue como? De trás para frente, né? Então, assim. Agora, se eu fico aqui nessa postura de exigir, criticar, etc., eu tô ainda olhando para trás. Eu tô em um movimento para o menos, para menos vida. Por isso, muitas coisas aqui não vão acontecer. Por isso é que existem o quê? Doenças, bloqueios. Por isso que problemas financeiros, por exemplo, problemas de relações, de relacionamentos conjugais, relacionamentos com filhos, tudo isso está ligado à nossa postura dentro do nosso sistema de origem. Então, dependendo da postura que nós temos dentro da nossa família, é com essa postura que nós vamos para a vida. Por isso, nós precisamos primeiro olhar para a nossa postura dentro do nosso sistema familiar original. Quais os temas podem ser tratados assim na constelação, Mari? Olha, a constelação é extremamente ampla. Então, os temas tratados, eles vão desde sintomas físicos, doenças, sintomas psíquicos, emocionais, a problemas de relacionamentos familiares, conjugais, problemas de relacionamentos com filhos, empresas, nós constelamos empresas também, né? Então, problemas dentro de uma empresa, porque a empresa também tem gente, e onde tem gente, as 3 leis atuam, né? Onde tem relação, as 3 leis atuam. Então, dentro de uma empresa também não deve existir exclusão, precisa se respeitar uma hierarquia e precisa ter um equilíbrio nas trocas, né?
Então, área profissional, área financeira, área da saúde, área de relações de modo geral. Tá? Então, assim, gente, é realmente muito amplo, porque como tudo começa na família, então aquele molde, aquilo ali, né, aquela postura que nós temos na família, é dessa forma que nós vamos para as nossas outras relações. Por isso que é muito interessante a gente começar o nosso olhar dentro da família. Então, é isso que a constelação faz. Ela ajuda você a olhar como está a tua relação inconsciente até com o seu sistema familiar, que isso gera um efeito positivo, né? Você mudando a sua postura interna, isso gera um efeito positivo para todas as outras relações. Ô Mari, e a constelação ela pode ser feita de forma individual e em grupo? Sim. Qual que é a diferença entre as duas? Bom, a diferença é que no grupo tem gente. E a individual, nós usamos os bonequinhos, né? Então, num grupo, nós temos os representantes. Então, por exemplo, o Lucas vai lá, ele apresenta um tema, né? Um determinado tema, e a gente vai escolher representantes, que são as pessoas que estão ali, né? Para entrar no papel de representar os integrantes do seu tema, porque não precisa ser só família. Então, por exemplo, é a terceira empresa que eu abro e que quebra. Então, é uma repetição. Então, tudo que se repete é sistêmico. Quando existe repetição de um sintoma, existe repetição de um comportamento, existe, por exemplo, essa questão que a gente recebe muito, eu trabalho, o dinheiro vem, mas o dinheiro não fica. Tudo isso é sistêmico, né? Então, ele apresenta um tema e nós vamos escolher os representantes para representar esses integrantes. Então, por exemplo, vou colocar lá um representante para o Lucas e um representante para o dinheiro, tá? O que acontece? Essas pessoas que não conhecem nada da vida do Lucas, elas entrando em uma postura neutra, que a gente chama, que é uma postura sem julgamento, sem conhecimento prévio, sem medo, né? Sem vontade, sem desejo, sem expectativa. Essa pessoa que vai representar o Lucas aqui, ele passa a se sentir exatamente como o Lucas se sente em relação ao dinheiro. E o dinheiro, o representante do dinheiro, passa a se sentir exatamente como o dinheiro se sente em relação ao Lucas. Então, como que isso acontece? A gente ainda não tem hoje uma explicação totalmente plausível para como alguém que não conhece aquela pessoa ao qual ela está representando passa a se sentir exatamente como aquela pessoa. Só que isso é facilmente comprovável, né? Em qualquer lugar onde a gente estiver, a gente pode comprovar esse campo de informação que existe ali na constelação. Então, o que acontece é que, né, ali vai se desdobrando através desses representantes, né, que eles são uma forma de decodificadores, né, do que está se passando naquela dinâmica oculta, de o que tem de oculto ali naquele sistema familiar, né, que fez o Lucas, por exemplo, falir 3 empresas. Então, a partir daí, nós vamos encontrando um caminho de solução, né, usando o campo, usando as técnicas da constelação, nós vamos encontrando um caminho de solução, tá? Que o Lucas vai sair da sessão já com um caminho, com um novo olhar. Aí ele vai compreender por que aconteceu que ele quebrou essas 3 empresas, né? Sistemicamente. Foi um parente, alguém... Isso, estou repetindo a história do meu avô, por exemplo, né? Que também perdeu tudo. Ou meu avô, eu estou espiando uma culpa do meu avô que passou a perna em muita gente, então identificado com a dor dessas pessoas provocadas pelo meu avô, eu espio a culpa do meu avô, né? Então, gente, é tudo muito, muito entroncado. Então, realmente ali, o constelador, ele precisa ter um olhar muito apurado para
compreender o que está acontecendo ali, né? E conforme vai acontecendo a sessão de constelação, a pessoa também vai sentindo, né? Presenciando aquilo ali. Já ocorreu algum bloqueio? De tipo assim, da pessoa que está sendo constelada não sentir, não se abrir? Olha, a pessoa que está constelando, ela não participa do campo da constelação. Quem participa do campo da constelação em grupo são os representantes, né? O que acontece? Quando o constelador percebe que um representante não está neutro o suficiente, que de repente ele está projetando algo que é dele e não do campo, esse representante precisa ser trocado. Então, é um dever do constelador, por isso ele precisa ter muita percepção de trocar esse representante, porque, né, senão nada ali vai ser mostrado. Não vai pra frente, né? Não rola. E a diferença para o atendimento individual é que, ao invés de pessoas, né, nós usamos os bonequinhos e quem entra no campo de informações sou eu como consteladora. Então, ali os bonequinhos vão se movendo, né? Mas, na verdade, não é uma força que vem de fora que movimenta o bonequinho, não. Sou eu entrando no campo que percebo qual é o movimento e, de repente, por exemplo, eu percebo que o representante do dinheiro se vira de costas, né? No caso ali, para o Lucas, por exemplo, tá? E a gente vai observando, né? Então, cada constelação é única, gente, porque ela se dá através de um fenômeno. Por isso, a constelação ela não pode ser comprovada cientificamente hoje, né? Falar, não tem comprovação. Não tem mesmo, porque não é ciência. É um outro tipo de ciência que é a ciência fenomenológica, não é cartesiana. Então, no momento de uma constelação, a gente se coloca disponível para o campo. O que aquele campo está mostrando para a gente. Por isso é um fenômeno que não é reproduzível. Se eu for constelar você agora e for constelar, sei lá, daqui um mês, a gente não vai conseguir reproduzir exatamente a mesma coisa. Por quê? Tudo conforme a constelação vai se desdobrando, a pessoa que está constelando ela já vai tendo percepções e naturalmente, automaticamente, aquele campo já vai se modificando. Entende? Entendi. É assim, ó. Tipo, como se ela fosse ali, ela entendeu ali o que está acontecendo, e ela vai mudando e aquele campo de informação ali vai se modificando junto com ela. Isso. E aí... Isso, exatamente. Tudo fluido, tudo muda. Ô Mari, como que é a formação desse grupo de pessoas que vai ter a constelação? Bom, a formação, em que sentido que você quer dizer? Quando a gente fez em grupo, que eu nunca tinha feito, eu achei muito interessante isso, que logo no início você falou que, não sei se a palavra é energeticamente, mas que estavam todos conectados. E eu senti isso durante a constelação, que parecia que as histórias se repetiam, que existia uma identidade entre as pessoas que estavam ali e as pessoas que representavam. É como... Não sei se é o termo correto, mas tipo, a carapuça meio que servia para as pessoas. Sim. As histórias tinham identificações. Sim. Isso se chama ressonância. Né? É um fenômeno da ressonância. Então, eu sempre falo assim, né? Um grupo, ele começa... Falei no grupo de vocês, né? Um grupo começa a se formar muito antes de vocês me darem o sim, de vocês confirmarem. Porque... Gente, é essa grande mão que vai guiando, essa grande mãe, né, que vai guiando. Então, aonde você precisa estar, você vai estar. Então, se você precisa estar naquele grupo com aquelas pessoas para fazer parte daquelas constelações, você vai estar se você está em ressonância com isso, né? Então, assim... dificilmente chega em um grupo uma pessoa que vai lá assim, sabe? Ai, não, eu tô aqui, eu não vou participar de nada, eu quero só curiosa. Não, gente. A pessoa pode até chegar com essa intenção, mas quando ela chega ali, ela vê que
a carapuça serve. Uhum. Inclusive, as pessoas que são convidadas a representar Sim. têm um fenômeno de ressonância com aquela história. Então, é muito interessante e impressionante ao mesmo tempo. Uhum. Como os grupos faz, se formam. Assim, os representantes sentirem a mesma coisa ali, viver aquilo ali, sabe? Uhum. O que faz, assim? Olha, Tetê, existe uma teoria estudada por um grande biólogo, Rupert Sheldrake. Ele trouxe ao nosso conhecimento, né, a partir de muitos estudos, a teoria dos campos morfogenéticos. Tá? Isso a biologia explica que não existe somente nos seres humanos, mas que em todo ser vivo, que é uma espécie de replicação. É como se existe uma informação do que é para ser feito. Por exemplo, como que um cristal sabe que ele tem que se formar um cristal? Como que as aves, né, quando a gente vê aquelas revoadas, como é que elas sabem que aquele é o movimento para fazer? Tudo isso é baseado no campo morfogenético, que nada mais é do que esse campo de informações. Tá? Então, voltando lá atrás, né? Porque a gente vai desdobrando os assuntos, agora tem que voltar e arrematando, né? Voltando lá atrás, quando a gente passa a pertencer ao nosso sistema familiar, nós recebemos esse campo de informações. Nesse campo de informações estão o quê? As histórias, né, vivenciadas, tudo que aconteceu para trás de nós, tanto do nosso sistema familiar quanto muito antes. E nós trazemos essas informações no nosso campo inconsciente, tá? Então, a analogia fica muito fácil quando a gente pensa no peixe. O peixe é a água. Se eu for um peixinho virar para a Cris e falar assim, Cris, você sabe o que eu descobri? Que tem uma coisa aqui que envolve a gente que se chama água. Você não consegue sentir? Eu não, você tá ficando louca, eu não consigo sentir. De onde você tirou essa ideia? Olha, eu não consigo ver, mas eu consigo perceber, eu consigo sentir que existe uma coisa que conduz a gente, que tá aqui, né, que envolve todos nós. O outro peixe pode achar que tô ficando louca, mas é a percepção. E a gente consegue ter essa percepção. Então, a gente não é folha solta no vazio, né? Existe um campo gigantesco que nos conduz. Então, esse campo nos conduz enquanto humanidades e nós temos o campo que nos conduz enquanto grupo, enquanto clã. Né? Então, o nosso clã também é conduzido por essa força, que é uma consciência arcaica. E aí, quando uma pessoa chega para representar uma outra pessoa sem conhecimento prévio nenhum, de alguma forma, não me perguntem como ainda, porque isso ainda vai ser explicado. A física quântica, quem quiser aí pode ir, a física quântica já consegue, através do emaranhamento quântico, enfim. Mas essa pessoa consegue, desde que ela esteja neutra e disponível para aquele campo, ela consegue é como se ele fosse essa antena, sabe? Uma antena mesmo, gente, que não tem nada de espírito nessas coisas, tá? Nada. Mas é uma antena que ela recebe as informações do campo. Com licença aqui, eu estou usando o seu exemplo, tá? Do Lucas, que a pessoa nunca viu. Então, a pessoa vai sentir-se exatamente como o Lucas sente, como a outra vai sentir como o pai do Lucas sente. Então, gente, a gente fala que é assim. A constelação, ela atua a nível da alma. Da alma do clã, da alma pessoal, tá? Então, ela é uma terapia que ela é extremamente profunda, porque ela entra nesses níveis anímicos mesmo, né? Então, por isso que quando acontece uma modificação na sua postura ali, enquanto você está constelando, todo o resto, todo o seu grupo, todo o seu clã, de alguma forma, começa a se modificar também, mesmo que ninguém saiba o que está acontecendo. É a história da pedrinha no lago. Então, eu jogo a pedrinha no lago e o efeito dessa pedrinha, ela vai atingindo cada vez mais longe, né? Então,
é realmente muito profundo. É uma dúvida, assim, quando a gente fala, assim, que a gente tem uma conexão diferente com certas pessoas, isso tem meio que a ver, tipo assim, eu penso mesmo que a gente tem aquela conexão, aquela proximidade. Isso. Como diz, né, o ditado, o santo bateu. É alguma coisa, assim, desse campo? Olha, campo ou não tem nada a ver? Sim. Ou pode ser, tipo assim, como você mesmo falou, né, de vidas passadas que a gente vem, que as pessoas entram na vida da gente sem mesmo a gente saber o porquê. Olha, ao meu ver, Tetê, isso pode ter infinitas explicações. Infinitas. Então, pode ser, para quem acredita, né, questões de vidas passadas, pode ser questões de... Eu gosto muito dessa ideia da ressonância, da vibração. Uma pessoa que vibra igual eu. Sabe assim, eu tenho um violino que está afinado em de determinada forma lá. E o Lucas tem um violino que está afinado muito parecido com o meu, então a gente se afina. Você e a Cris se afinam, sabe? Então, são afinações, né? Então, assim, isso pode ter muitos desdobramentos, mas eu não vejo isso como algo sistêmico. Aí eu já vejo isso como algo maior, como essa ressonância mesmo, de pessoas que aparecem na vida da gente porque vibram parecido. E isso também nós precisamos cuidar, né? De como eu estou me afinando, né? Em que frequência eu tô. Então, hoje a gente sabe, né, que, por exemplo, se eu vibro numa frequência de medo, de vergonha, que são uma das mais baixas frequências, né? Eu vou atrair, né? Eu vou trazer para a minha vida coisas que ressoam com essa frequência. Diga quem tu andas que eu direi quem tu és. Exato. Né? Então, é isso, né? Mas então, você assim, acha que... elevando a nossa vibração, elevando a nossa frequência, cuidando das nossas dores, cuidando dos nossos traumas, né? Porque as nossas dores também nos fazem vibrar de tal forma que, se elas não forem olhadas, elas vão continuar se repetindo. E Mari, isso eu, tipo assim, você falou que a gente tem essa questão de atrair, né? Sempre aquela ressonância que a gente bate. Se eu faço uma mudança abrupta da pessoa de ambiente, por exemplo, eu tento colocar aquela pessoa, tipo, um pai que tenta trazer aquele filho para a igreja, por exemplo, sabe? Meio que de forma forçada. Isso pode causar algum problema ali? Tem algum efeito na pessoa? Sim, tudo que é feito forçosamente tem efeitos negativos, né? Então, esse exemplo mesmo que você deu, eu atendi um cliente semana passada que ele falou assim, olha, minha mãe sempre me forçou a ir à missa, a ir à igreja, e chegou uma hora que eu não queria nem olhar a cara do padre mais, né? Coitado do padre. Então, não tem nada a ver. Né? Então, assim, claro, isso pode gerar prejuízos, né? Então, assim, a criança, gente, qual que é o papel do pai e da mãe? É a gente conduzir. A gente vai acertar sempre? Claro que não. Então, nós somos, né, pais, mães totalmente imperfeitos, que a gente quer moldar aquela criança de acordo com aquilo que são valores para nós, né? E muitas vezes esses valores, vai bem de encontro com a sua pergunta, eles estão de acordo com valores que vêm da nossa família. Então, isso me leva, né, me lembra que Bert Hellinger, quando ele estava participando de um seminário, e aí perguntaram assim para ele, se você for escolher entre os valores e as pessoas, com quem você fica? Pessoas? Seria o certo, né? Seria, quer dizer, o esperado. Mas depende, se mas as na pessoas verdade, não tiverem valores... Mas na verdade, a grande maioria escolhe os valores. E como Bert vem, ele nasceu entre as duas grandes guerras. Ele foi né, como soldado para a Segunda Guerra.
E ali ele viu, então os pais dele não concordavam absolutamente, né, com o regime nazista, enfim, ele foi criado na igreja e tal. E aí ele, vindo dessa cultura, né, alemã, naquele momento ele viu como os valores eram colocados acima das pessoas e eram completamente destrutivos para a humanidade. E ele percebeu, então, que muitas vezes a gente coloca o valor acima das pessoas e, em nome desses valores, nós ficamos de consciência leve quando fazemos algo que vai até nos prejudicar ou prejudicar o outro. E aí ele traz esse conceito de consciência leve e consciência pesada. Né? Que é essa polarização política que a gente vê hoje também, né? Tipo assim, Sim. tal fulano é de partido político tal, aí, tipo, eu renego aquela pessoa. Exclusões. Você exclui agora ela, está acontecendo exclusões terríveis. Você faz a exclusão da pessoa e, tipo, pra mim tá ótimo aquela pessoa, não Exato, concordava comigo. porque tem valores diferentes, né? Então, os diferentes valores, e a gente viu isso, né? Agora, separou muita gente, separou muitas famílias, né? Então, eu fico com o quê? Com os valores ou com as pessoas? Então, muitas vezes, a gente faz coisas de consciência leve, por quê? Porque garante o nosso pertencimento ao nosso clã. Então, a coisa que uma criança mais deseja ardentemente é continuar pertencendo à sua família de origem. Para isso, ela vai fazer qualquer coisa. Então, quando ela passa a pertencer a esse sistema, ela tem um amor tão grande, tão incondicional a essas pessoas que vieram antes dela, agora amarrando o que eu já comecei lá atrás, né? Que ela chegue lá na alma dela e fala assim, bom, o que é que tem aí para consertar, gente? Porque vocês me deram a vida, eu estou aqui, então eu sinto que eu preciso compensar de alguma forma essa vida que vocês me deram. Então, ela vai captar através de um Wi-Fi sistêmico inconsciente, por exemplo, que lá atrás houve uma criança que morreu cedo, ou uma criança que foi, né, abortada por algum motivo, e aquela criança foi esquecida. Ninguém fala. Por quê? Porque causou muita dor, porque antes era... né, a gente fala, não, perder criança normal. Não é, gente. Não é. Precisa ser dado um lugar, né? Então, essa criança que está chegando no sistema agora, ela vai se identificar com a dor daquele que foi excluído, que foi esquecido ou que foi desonrado. E ela, em nome dessa lealdade, desse amor incondicional oculto, ela vai, de alguma forma, repetir os mesmos sentimentos ou os mesmos comportamentos daquele que foi excluído lá atrás por amor a ele. Isso é totalmente inconsciente. É uma forma dessa criança incluir este que foi excluído ou esquecido. Então, isso acontece no campo pessoal e isso acontece no campo da consciência de grupo, porque essa consciência de grupo, ela preza pela sobrevivência do grupo. Então, essa consciência do clã, ela fala, não, ninguém pode ser deixado de lado, ninguém pode ser excluído. Se alguém excluiu, um descendente vai ser tomado a serviço dessa consciência arcaica para repetir exatamente o mesmo padrão, como uma forma de... É como se essa consciência desse uma segunda chance para esse clã, para essas pessoas, mesmo que essas pessoas já morreram, né? Mas como se ela desse uma segunda chance, falando assim, olha, como vocês não conseguiram lidar com esse comportamento, com essa pessoa lá atrás, vocês vão ter que lidar agora. Então, essa é a forma como acontecem essas identificações, né? Por isso também que nós repetimos padrões. Nós repetimos padrões por amor. Por isso que eles falam assim, esse menino é igual fulano. Nossa, faz a mesma coisa, não sei o quê. É por esse motivo? Principalmente se esse fulano tiver um comportamento que não é acolhido pela família, né?
que ele está fazendo a mesma coisa que o outro que foi deixado de lado, foi esquecido. Isso. Ele não tem, esse descendente, ele não tem outra opção a não ser repetir. E como que a gente pode ajudar ele a quebrar isso, vamos dizer assim? Bom, primeiro, olhar para aquele que está excluído e incluir ele no coração. Então, a gente trabalha muito com essa questão. Porque às vezes a pessoa não quer. Não, mas no seu coração. Você inclui no seu coração. Você tem que incluir no seu coração a pessoa que já se foi. Não, às vezes ela tá presente, ela só é excluída. Mas, então, você está falando assim, de trazer de volta a pessoa para a família? Não, às vezes a pessoa não quer. Aí ela vai arcar com as consequências, porque ela está se excluindo, né? Mas quando tem um excluído da família, ou um esquecido, um rejeitado, renegado, ou alguém que foi desonrado na família, como que a gente pode trazer essa pessoa de volta? O sistema familiar, ele é tão... as relações são tão fortes, né, que quando basta uma pessoa olhar para aquele excluído e no coração dela, no coração, não precisa ser diante daquela pessoa, no coração ela fala, eu vejo você, e eu te dou um lugar de respeito e de honra no meu coração e na nossa família. Você pertence. E é isso, gente. Então, assim, é simples, não é fácil, mas é simples, né? Então, é olhar para o excluído, dizer que ele existe, dizer que ele pertence para o nosso clã, né? É olhar para o esquecido, trazer ele de volta dentro do nosso coração. Então, essas são as mudanças de postura que a gente vai fazendo em relação a essas dinâmicas ocultas, né, que geram tantos efeitos disfuncionais na vida de uma família. Como se diz, só o amor constrói. Sim. O amor constrói e é ele que faz o amor que vê. O amor que vê, isso é importante falar, porque a gente tem um amor cego, que é aquele amor da criança que está identificada com aquele tio excluído. E aí ela vai repetir exatamente o comportamento do tio. Mas será que, quando a gente olha lá para aquele tio, será que esse tio queria que essa criança repetisse esse comportamento? Será que o avô, que perdeu tudo, queria que esse neto também perdesse tudo em nome desse amor, dessa lealdade? Então é um amor cego, né? Então a constelação, ela transforma o amor cego em um amor que vê. Então ajuda aquela pessoa que está identificada, que está repetindo, né, que está em um comportamento, em uma postura disfuncional, a enxergar também o amor do outro por ela. Entendo. Mari, Tetê, vamos para as perguntas. Só uma última, peraí. Já Mari. tá. É que você tá de costa pra plaquinha, mas já tá estourando. Tá, beleza. Não, mas já vamos já. Como a constelação pode ajudar relacionamentos? Tipo assim, casal. Casal faz constelação ou somente individualmente? Sim, o ideal seria cada um fazer a sua constelação, porque cada um tem a sua função, cada um tem o seu olhar dentro da relação, né? A forma como que um tá dentro da constelação do outro pode ser diferente? Totalmente diferente. Totalmente diferente. Nossa, me deixou muito curiosa. Se eu for constelar você, vai ser uma constelação. Se eu for constelar seu marido, namorada, etc., vai ser outra constelação. Agora você vai chegar lá pro Felipe e falar assim, agora eu quero saber o que eu era dentro da sua constelação. Eu quero saber o que tá acontecendo. Pode obrigar as pessoas a fazer não, você não vai. Assim, ó, então, mês. mas depois que ele foi lá, tipo assim, você foi lá, convenceu ele com palavras bonitas, não sei o que e tal, você fala assim, a Cris, agora eu quero palavras bonitas. Cadê delicadeza de coisa de mula? Bora pras perguntas, gente. Porque senão não vai ter jeito. Eu coloquei a Cris com palavras bonitas aqui, delicadeza. Bora pras perguntas. Mas só concluindo isso aí, o que acontece é que entre dois iguais não existe hierarquia. Tá? Entre dois iguais, como uma relação de casal, só existe equilíbrio, ou deveria existir equilíbrio. Então, o que acontece?
Se o seu marido foi lá e fez uma coisa boa para você, você fica em dívida, né? Então você vai lá, você precisa fazer uma outra coisa boa para ele um pouquinho mais. Beleza? Equilibrou. Porém, se o seu marido faz uma coisa ruim, que você não gostou muito, você também precisa equilibrar essa relação. Não adianta ficar se fazendo de boazinha. Você precisa devolver essa coisa ruim, mas um pouquinho menos. Porque se você devolve um pouco a mais, aí vira guerra, já era, né? Então, esse equilíbrio, que é a terceira lei, né? A lei do equilíbrio, ela funciona para pessoas que têm relações fora da hierarquia. Quando o equilíbrio entra pela porta, a hierarquia sai pela janela e vice-versa. Não existe relação de equilíbrio entre pai e mãe e filhos, porque eles me deram a vida. Como é que eu vou compensar? Não tem jeito. Por isso que a gente fica tentando compensar e repetir um monte de coisa. É interessante porque, tipo assim, os idosos, né? Aí eles... Porque sempre a mulher foi submissa. No antigo, né? Hoje não, mas antigamente sim. Aí depois chega numa certa idade, que aí tipo assim, agora já foi tudo, vou jogar no ventilador. E aí tipo assim, é meio que ela tá se libertando de tudo aquilo. Ela tá zerando a conta com ele. Porque eu vejo muitos casaizinhos assim, de velhinhos, um tá pá no outro. Então é mais ou menos isso. Sim, e muitas vezes assim, a gente vê que tem casais que ficam juntos, por exemplo, aconteceu uma traição, tá? Aí o homem traiu a mulher. Aí a mulher vai lá e perdoa nada, mas fica com o homem, gente, mas fica a vida inteira lembrando o homem daquilo que ele fez. Não, isso aí, eu conheço casos de pessoas que adoeceram gravemente por conta de uma relação disfuncional dessa. Então, vai lá, devolve, como a minha professora conta, né? Mulher foi lá, descobriu que o homem traiu, mas o homem arrependeu, tal. Aí, minha professora fala, então, como que você pode dar o troco? Mas só que ela falou, não, mas eu não quero trair. Não, mas não é trair. O que ela fez? Ela foi lá, uma loja carésima, comprou um vestido carésimo à vista para o marido pagar. Ela se sentiu equilibrada em relação àquilo e pronto, zerou a conta. Adorei essa. Eu já vou elaborar os documentos aqui. Já tem um processo mais fácil. Coitada, vai sobrar pra Carol. Mas eu já pensei em cancelar meu cartão de crédito assim que eu chegar em casa. Mas enfim. Bora lá, Cris, começa as perguntas. Lucas, aprontou alguma coisa então? Se ela vai ter que devolver? Não tô aprontando não, mas assim, né? Eu chamo isso de empreendimento futuro, sabe? Risco futuro, né? A gente poder... Mari, vamos para as perguntinhas. A gente colocou no Instagram hoje para os nossos seguidores. A primeira. Qual o intervalo entre uma constelação e outra? Bom, pelo menos de 3 a 6 meses. Porque a constelação, sim, porque a constelação, ela demora um tempo. Lembra da pedrinha no lago? Joguei a pedrinha no lago, eu preciso do tempo para esse efeito, né, ir crescendo. Então, quando a gente faz uma constelação, a gente tem contato com uma realidade que antes estava oculta, é preciso esse tempo para a gente ir integrando essa nova percepção. Integrando na nossa vida, integrando essa nova postura dentro, porque não adianta a gente saber aqui, lembra que eu falei lá no comecinho? Não adianta a gente saber na cabeça o que eu tenho que fazer se eu não mudar a minha postura interna. Então, essa postura interna precisa ir dia após dia sendo modificada. Então, por exemplo, se eu observei lá na minha constelação que eu estou me colocando num lugar maior que a minha mãe, exigindo uma coisa que a minha mãe não fez para mim, o que eu preciso fazer? Voltar para o meu tamanho, né? Voltar a ser pequena diante da minha mãe. Então, esse processo, ele demanda tempo. Então, nós precisamos respeitar esse tempo. E se a gente faz uma constelação muito próxima da outra, muito provavelmente essa constelação vai chegar no mesmo ponto, na mesma raiz. Mas eu poderia participar como... Não sei qual que é o termo quando você... Integrante? Claro, sim. Você... Vamos supor, você constelou há 2 meses. Então, não dá para você constelar agora de novo.
Você precisa, né, como eu falei, te dar esse tempo. Agora, você pode participar de outras constelações como integrante. Eu faço grupo todo mês de constelação, então você pode participar, se assim você quiser, de integrante, porque aí você vai participar, né, como representante das constelações. Isso traz um ganho maravilhoso, né? Vocês puderam ver o quanto o grupo... Mas para quem é apenas integrante, ele vai ter um benefício de energético ou de consciência do que aconteceu na constelação do outro? De consciência. De consciência. Tá. Aqui a gente não fala de energia, né? Energia é uma coisa tão vaga, né? É de consciência. Então... a carapuça serviu para você também. A carapuça serviu. Às vezes, você não tem exatamente aquela dinâmica daquela pessoa, né? Que ela está apresentando como tema. Mas você percebeu lá dentro de você que falou, nossa, eu também tenho essa postura aqui em relação ao meu pai, por exemplo. Eu também tenho uma repetição aqui que pode estar vindo, né? De alguma coisa lá de trás. Então, eu, por exemplo, eu fui constelar muito tempo depois de participar de muitas constelações, né? Então, a transformação que eu fui tendo conforme eu fui participando como integrante das constelações foi uma coisa absurda. Absurda. Não só como representante, mas de assistir constelações. Então, ali, a gente vai compreendendo esses princípios sistêmicos, né? Então, o que é o princípio sistêmico? É a gente utilizar dessa inteligência sistêmica, que é um termo belamente cunhado pelo Décio, que é o meu professor, né? E assim, realmente... ele observou que a inteligência sistêmica está muito acima das constelações, na verdade. A constelação, ela está aqui para nos mostrar essa nova forma de entender a vida, de pensar a vida, também chamado de filosofia sistêmica, né? Que nada mais é do que a gente conhecer esses 3 princípios, saber que nada pode ser excluído, nada nem ninguém, né? A hierarquia não pode ser invertida e eu preciso respeitar as leis das trocas. Então, fazendo isso, gente, a gente consegue colocar muita ordem na nossa vida sem precisar sempre ficar recorrendo a uma constelação, por exemplo. Inteligência sistêmica. Guardem esse nome. Bora. Próximo, Gustavo. Tenho medo de dirigir. A constelação pode me ajudar? Sim, a constelação pode ajudar para qualquer tipo de medo, de trauma. A gente olha, né? Eu particularmente... Pra quem dirige mal também? Não sei, eu acho que eu prefiro recomendar umas boas aulas de direção. Viu, Cris? Você tá Eu não dirijo mal, eu só não sei fazer baliza. Então, viu? Se você que tá com medo de fazer baliza, eu acho que você tá na hora de renovar essa constelação. Mesmo, eu prefiro estacionar onde tem espaço. Todo medo, gente, ele normalmente se origina de um trauma, né? E a constelação olha para o trauma. Após a constelação, como eu falei, né? Eu não sei até se eu falei aqui ou se foi antes da gente começar a gravar. Como eu sou terapeuta integrativa, então eu trabalho também com as questões pessoais. Então, da onde vem esse trauma? Esse trauma pessoal. Então, o que ele tem de sistêmico, né? Você está realmente repetindo algo, é uma reverberação que está vindo do teu sistema familiar ou é algo pontual que aconteceu com você. Então, é possível, né? Como a terapia integrativa é muito vasta, então a gente olha para o sistêmico na constelação e nós olhamos também para o pessoal, coletivo e cultural dentro da terapia integrativa que a gente faz após a constelação. Muito bom. Próximo, Gustavo. Quais os princípios da constelação? Teria algum foco principal? Os princípios da constelação são exatamente esses que eu falei, né? Então, são os princípios sistêmicos que regem os relacionamentos. São essas 3 leis. E o foco principal, se a gente puder falar assim, olha, qual é o principal objetivo da constelação familiar? É devolver a ordem para o seu sistema. Ponto. É te colocar de novo em ordem em relação ao seu sistema. Por quê, gente? Sempre que a gente percebe efeitos na nossa vida, em todas aquelas áreas, seja nas áreas de relacionamento,
pessoal, conjugal, seja nas áreas de saúde, dinheiro, profissão, carreira, etc. Então, tudo isso, todos esses efeitos são consequências de uma dessas 3 leis sistêmicas que estão sendo infringidas. Qualquer coisa que a gente perceber na nossa vida, que se repete, pode saber que alguma dessas 3 leis nós estamos infringindo. Ou pertencimento, qual que é a outra? Hierarquia. E a outra? Equilíbrio. Viu? Eu fiz bom na Então, faculdade. colocar em ordem. Colocar você em ordem de novo dentro do teu sistema familiar, é isso que a constelação faz. Não só no seu sistema familiar, mas em todos os outros sistemas ao qual você faz parte. Ô Mari, se eu só posso repetir uma constelação com 6 meses, eu tenho esse tempo para processar a última e colocar em ordem o que foi descoberto? Sim, você tem esse tempo. Você pode receber ajuda para isso, né? Que é isso que eu vejo que muitas vezes falta um pouco para as pessoas, por isso eu tenho esse trabalho de fazer esse acompanhamento, que eu vou te ajudando a criar essa musculatura interna. Gente, eu sou fisioterapeuta, eu brinco, né? Eu continuo trabalhando com postura, olha que maravilha que é isso, né? Então, né, eu deixei o físio de lado, mas eu continuo como essa terapeuta que te ajuda a criar essa musculatura interna e vai te ajudando, te conduzindo a ganhar essa nova postura. É esse passo a passo no pós-constelação. Musculatura para sustentar essa nova postura que a constelação familiar te mostrou em uma sessão. Entendi. Entendeu? Qual que é a próxima? É necessário realizar a constelação com alguma frequência? Como funciona, né? Então, não. Muitas vezes uma constelação na vida basta, né? Porque se você fez a constelação, você integrou, já percebeu o que é que você tem que mudar ali na tua postura, acabou. Não tem que ficar repetindo constelação, né? Muito pelo contrário, a pessoa que está sempre repetindo, na verdade, ela está buscando uma muleta. Porque ela não está querendo mudar aquilo lá. Que a constelação, gente, é para gente grande, não é porque... Gente grande que eu digo assim, é para quem está disposto a assumir a sua responsabilidade diante da própria vida. Papel, né? A sua responsabilidade. Porque como você tinha me perguntado antes, né? É a pessoa que vai fazer, não é o terapeuta. O terapeuta ali é um facilitador em qualquer terapia. Não adianta você entregar teu problema e falar, resolve para mim, né? O terapeuta é um facilitador, ele vai te mostrar o caminho, mas quem dá o passo é você. Eu não posso dar o passo por você. Então, a responsabilidade é tua, eu te ajudo a enxergar. Eu tiro o véu. A responsabilidade de fazer algo com aquilo que você recebeu é sua. É pra gente grande, pra adulto. Acho que eu sou criança. Vamos crescer, vamos embora crescer. Qual a diferença entre o trabalho de constelação em grupo individual? Acho que Nós respondemos. Essa pergunta, né? Ficou respondida? Sim. Sim, Ok. claro. Pode ir próximo, Gustavo? Se os sistemas determinam quase tudo na vida, como posso mudar minha vida para... Acho que é Melhor. Melhor. Olha, o sistema, ele determina até certo ponto, tá? E ele continua determinando se você não fizer nada para modificar isso. Como que você pode modificar? Se dispondo a olhar. Se dispondo a olhar. Por que esse padrão é repetido na minha vida? Por que eu sempre encontro o mesmo tipo de relacionamento? Né? Por que meus filhos não me respeitam de jeito nenhum? Por que... Sabe esses porquês, né? Então, Sim. esses porquês é estar disposta a olhar. Por que eu trabalho, meu dinheiro nunca chega? Se eu mudar uma atitude, né? Sabe? Talvez Então, seja assim, diferente. então, o sistema, ele é determinante e ele pode ser determinante para o resto da vida. Mas se você se dispõe a olhar, e gente, por isso que a constelação está aqui hoje, né? Por isso que ela chega com tanta força para a gente. Porque essa grande contribuição de que
a consciência do grupo, essa consciência do clã, né? É muito maior do que a nossa consciência pessoal. Isso foi uma contribuição enorme que a gente recebeu. Então, realmente, quando nós olhamos para isso, como essa consciência arcaica infere na minha vida hoje, quais os efeitos que isso tem na minha vida, então a constelação está aqui como um grande recurso para que a gente possa descortinar o que são, né, essas dinâmicas que estão aí por trás dessas coisas que acontecem na nossa vida. Então, para melhorar é isso, é se dispor a olhar e mudar a postura. Mudar a postura. Tem mais alguma? Só essas? Tinha mais uma da criança, foi? Ah, do trauma, né? É. Deixa eu ela ver tinha aqui que ela era perguntado. boa. Eu acho até que a gente já falou, né, a respeito do trauma, né? Como que a constelação pode ajudar Sim. a melhorar como o a trauma. constelação poderia me ajudar um trauma de infância. É isso, né? A gente olhar o trauma de infância, ele vem da onde? Né? Então, o que é esse trauma? Ele foi ocasionado por uma sensação de abandono, por exemplo? Porque uma coisa interessante, né, um paralelo importante da gente traçar é o seguinte: a criança, ela tem um olhar para os acontecimentos da vida completamente diferente do que o adulto tem do mesmo acontecimento. Então, o que muitas vezes, para mim, eu entendi como um abandono, por exemplo, para minha mãe, ela falou, não, mas eu só te deixei 3 dias na casa da sua avó, porque eu precisava fazer um curso fora. E a criança, aquilo já se transforma num trauma, porque para ela... Foi um abandono. Foi uma sensação de abandono. Isso é só um exemplo. Então, quando ela passa a olhar a partir de uma perspectiva não mais infantil, mas de uma perspectiva adulta, aí as coisas mudam. Entende? Isso pode ser minimizado com uma conversa? Ou às vezes não é suficiente por ter visões diferentes? Conversa entre pais e filhos, por exemplo? Tipo, explicando, eu só tô indo para um curso 3 dias, ou... Minimizado, sim. Mas a gente nunca sabe como que aquela criança vai receber. Não adianta. É tipo assim... A gente nunca sabe o que ela traz como de bagagem, sabe? Então, sim, hoje a gente dialoga muito mais, né, gente, com os nossos filhos. Então, a gente tem essa abertura e essa liberdade para ajudar eles a entenderem, né? O que nem sempre acontecia. Mas também nem tudo está sob nosso controle. Então, a gente não tem como saber como que aquela criança vai receber aquilo. Né? O melhor mesmo é, na primeira infância, evitar qualquer tipo de afastamento muito prolongado. Maria, eu acho que é isso então, né, gente? A Maria fazer uma demonstração, dá tempo ou não? Dá? Tá. Quanto tempo tem aí, Gustavo? Acabou? Tá estourado E, pra gente, caramba. Vocês têm voltamos gravação depois? cenas do próximo capítulo. Dá tempo? É com você, Gabi. Não, é rápido. Então, Bom, bora lá. como eu disse, né, esse campo, o que é esse campo que uma pessoa chega nele e começa a sentir uma coisa ali que não sabe o que é, não sabe de onde que vem, né? Então, a minha proposta aqui é pra gente colocar, pode ser vocês, quem quiser participar, né? 2 pessoas participar para vocês sentirem o que é esse campo, né? Então, eu não vou contar para vocês o que vocês vão estar representando. Eu conto depois. Vamos lá? Em pé. Até? Ué, não sei, eu sei que tá. Por que você jogou no meu peito? Você, ué. Ele já colocou uma coxinha na boca que é para se safar, mas é você mesmo que vai lá. Vai lá, Não, Lucas. tá com fome mesmo. Bora. As meninas já participaram, elas já viram um pouquinho. Vai lá que eu sou nesse você Quem? e TT. Você? Ah, é? Então, bora. Podem ficar de pé lá? aqui. Aqui? Tanto faz. De lá é melhor? Quer que puxe a cadeira? Porque senão a câmera Pode. vai tampar. Tá? Aqui eu acho que dá. Derrubar o cenário tudo e... Eu vou escrever aqui só para vocês não falarem depois que eu inventei, tá? Tá. Aqui tá bom? Pega. Tá bom? Tá pegando eu? Olha, agora vocês vão
soltar os braços, soltar o corpo, entrar numa postura neutra, ou seja, vocês não sabem, vocês não têm conhecimento prévio nenhum, sem nenhuma intenção, sem nenhum julgamento, sem nenhuma expectativa. Vocês vão entrar num campo, Lucas vai entrar em um campo, TT vai entrar em um campo, e vocês vão perceber as informações que chegam no corpo de vocês. Abre os olhos. É só percebendo as informações que chegam. Percebendo como vocês se sentem. O que você sentiu, Lucas? Senti que a TT me amava muito, foi isso. Me senti ali numa relação de amor, quase que maternal, eu acho, algo nesse sentido. Um amor. O que você sentiu, TT? Amor, proteção. Tipo assim, difícil de explicar. Tipo assim, uma proteção. Tipo assim, entende? Pois é, gente. Se eu contar para vocês quem que vocês estão representando, Bert Hellinger observou que existe uma relação de amor que nós não podemos explicar, não me julguem, entre os perpetradores e as vítimas. Sabe quem você era? O povo judeu. Sabe quem você era? Hitler. Para vocês verem que os nossos julgamentos, eles restringem. O que a gente precisa é abrir a nossa percepção. Que muitas vezes algo muito que nós julgamos como muito ruim, como realmente foi, tem algo muito maior aí por trás, que a gente não sabe o que é. Então eu acho que isso fecha, né? Que a gente precisa realmente deixar os nossos julgamentos e abrir para uma percepção muito mais profunda daquilo que é. Muito interessante. Obrigada. Gente, para quem ainda não conhece o sistema, precisa procurar, né, Mari? Eu acho que a Mari pode deixar uma mensagem melhor pra gente, né? Mari, infelizmente a gente tá caminhando pro final. Se você tiver algum recado depois dessa demonstração, quiser olhar para essa câmera. Tá focado, Gustavo? Sim. Foi? Bom, pra gente ter uma vida mais leve, pra gente ter uma vida mais fluida e com menos peso, a gente precisa, na verdade, deixar de fazer algumas coisas. E uma delas é deixar de excluir aqueles que precisam ser incluídos. Tanto pessoas quanto coisas que nós passamos na nossa vida. Deixar de julgar os nossos pais, deixar de exigir dos nossos pais aquilo que eles não puderam nos dar, aquilo que a gente queria que fosse diferente, e simplesmente tomar a vida que vem deles da forma como eles puderam nos dar. A vida é o nosso bem mais precioso e ela vem através desses dois seres humanos completamente imperfeitos, que também são filhos, que também têm suas dores,
tem seus traumas e tem seus grandes desafios. Vamos deixar de olhar os nossos pais querendo que eles sejam perfeitos, porque eles não são. E uma última mensagem é: vamos buscar sempre o equilíbrio das nossas relações. Se eu recebi, eu dou de volta. Certinho. E é isso, gente. Meu Deus. Hoje foi profundo, mais 6 meses a gente tá recuperar, assim, refletindo. Vai ser mais 6 meses pra recuperar do podcast. Não, da constelação eu não recuperei até hoje. Tem várias coisas ali pra eu lidar. Tá guardadinho pra eu lidar um pouco depois. Que ainda não Gente, mas consegui. quem tiver oportunidade, participe. Mesmo que se não for para constelar, mas participe, porque é muito bom. Sim. Né? E não é pra quem Acha que é algum religião tipo, ou alguma coisa do tipo, não é. Realmente é um campo, né? Às E acho que vezes só você quem vai achando que, assim, que não vai sentir nada e que... isso daí é balela. Não é. É mais do que isso. Bem, Eu acho que vai além disso. A Mari me corrija se eu estiver errada. Se você não quer fazer uma constelação, se você não acredita nisso, tudo bem, cada um tem o seu direito. Sim. Mas se coloque a pensar nessas relações. Claro, claro. Você não A precisa... teoria é importante, você não precisa Exato. se No dispor dia a a ir, dia, a né? sentir. Nossa, não acredito. Tudo bem. Esse é o seu direito de não aceitar, de não concordar. Mas que existe essa hierarquia e que existem essas repetições e que existe a exclusão e que isso gera consequências, não precisa ir muito longe. Olha pra sua família que com certeza você vai identificar. Então, olha pra você, na verdade, né? Perfeito, Cris. É exatamente isso. Vocês não precisam acreditar em nada disso que eu falei pra vocês. Percebam os efeitos na vida de vocês e pronto. E tenha maturidade pra lidar com eles, porque às vezes é difícil. Que a Cris até hoje não conseguiu. Aí é um pouco mais embaixo, gente. O dia que eu conseguir, eu aviso. Vai ter que fazer um podcast de anunciação. Não, lidar. Eu tô falando isso com o menino que mora comigo hoje. Você se tornar adulto é muito difícil, você lidar com as consequências das coisas. Eu sei tudo que eu tenho pra fazer. Eu esqueci de pagar o aluguel esse mês. Eu falei, gente, eu moro de aluguel desde... Tem quantos anos? Paguei multa, bem feito. As responsabilidades Pois é. pesam, né, Cris? Sim. É como diz a música lá, é que um joelho ralado dói bem menos, né? Do que um coração partido. Nossa, Então, várias coisas. Eu preferi o joelho ralado. Adultecer é se responsabilizar Nossa Sim. por tudo Senhora. aquilo que a vida adulta traz, né? com certeza. Mari, muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Foi Mari. Eu também maravilhoso. agradeço demais, gente. Foi maravilhoso, mas eu acho que ainda precisa mais uns 3 podcasts, Nossa pelo menos, pra Senhora. gente amarrar coisas, né? Porque realmente tudo isso é muito forte, é muito profundo, são muitas informações. Sim. E é isso, agradeço imensamente. Onde o pessoal te encontra? Instagram, @MarianeSinge, _terapeuta. Em breve eu tô lançando meu site, colocando no ar. E também passo meu WhatsApp, caso queiram, né? Conversar um pouquinho. Uma coisa interessante, antes da pessoa constelar, eu sempre ofereço uma conversa onde eu vou contextualizá-la, né? Do que é o trabalho, de como ele pode ajudar. Então, meu WhatsApp 35999060088. Fiquem à vontade para mandar mensagens, marcar. E nosso próximo grupo vai ser dia 16 de maio, gente, perdi. Maio. 16 de maio, Jesus. numa quinta-feira. O ano já tá meiando. É isso aí. Estaremos lá. Obrigada. Obrigada, Mari. Obrigada, Obrigada aos Mari. nossos patrocinadores. Sim, Drogaria Santa Maria, com a inauguração da 6ª loja em Alfena. Se você não foi conhecer ainda, gente, vai que a loja está linda. Linda. Cheia de promoções, numa localização maravilhosa, lá na Vista Grande, em frente pro Mercado do Lacerda. Então, dá uma passadinha lá pra conhecer. A Adriane Mauri. Enães Salgado, que eu tô comendo aqui. Comendo o penúltimo, porque a gente não deixou nem pra convidar. Obrigada, porque o Lucas Ney. Obrigada, comendo tudo. Eu estava Adriana. na fome, hein, Cris? Muito Tava. bom. Nossa. Ai, eu tava, eu não sei. A Renata não me escute, eu não sei hoje pra comer salgadinho. A gente erra às vezes, é isso, faz Mas parte. tudo bem, mas tudo bem. A Mauri Contabilidade, o Lucas vai ter que procurar o Mauri, porque ele tá Correndo. em déficit.
Né, Lucas? Porque senão você vai pagar uma multa gigantesca. Aham. Sim, mas não a faça contabilidade como ele. não é só na hora do leão durante todo o ano, como a gente fala aqui sempre. Então, é uma equipe especializada para te apoiar durante todo esse processo, para que não tenha acúmulos, para que você não pague além do necessário. Sim, Pessoal, personalize. A caneca é sua, Mari. Vai que levar pra ótimo! você de Que recordação do super podcast. presente. O pessoal que Obrigada. quiser que a Mari volta, deixa aqui nos comentários que a gente traz a Mari de volta. Vamos desvendar tudo. E se tiver indicação de outros convidados também, só Pode deixar tá mandando pra gente. Pode mandar pra gente em inbox. Já ativa o sininho pra não perder nenhum episódio. Segue a gente em todas as nossas redes sociais. Novos episódios todas as quartas às 19 horas. Não é possível. G-Motors. G-Motors, aproveita para trocar o seu carro, moto. Isso. Tem indicação premiada. Se você indicar uma pessoa e ela realmente comprar, você ganha um Pix na hora de R$1.000. E se você quiser trocar o seu carro, eles também avaliam o seu carro e entram no negócio. Então, não perca tempo, procura os meninos lá na Jovino Fernandes Salles, ali do ladinho. Oportunidade é o que não passa. o que Do não ladinho falta. do Erivelto ali, então não tem erro. Eu passo na frente todo dia, fico namorando cada dia, olho um diferente. Tem Aí vai muito ser- carro Então bonito, espera pra eu te né? indicar pra eu ganhar Milão. Então, quando eu for trocar, eu te aviso. Você me avisa que eu te indico. Eu ganho Milão. Vai demorar um pouco, porque você tá meio difícil. Então, mas mas vai dar pode deixar. certo. Gente, Gente, muito obrigada. obrigado. Mari, obrigada mais uma vez. Obrigada. Até a próxima. Beijos, Tchau, tchau, tchau. tchau. Tchau, tchau.